A proteína SM14 é extremamente importante para o transporte de ácidos graxos para a célula deste parasita. A Fiocruz, numa iniciativa inovadora, desenvolveu a primeira vacina mundial que contém uma proteína SM14 modificada que impede esse mecanismo, evitando então a proliferação deste parasita. Que parasita é este, professor? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta, estudo da esquistossomose, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Aqui no nosso canal você estuda biologia por um método exclusivo, o método Biomap. E hoje vamos conversar com você a respeito de uma verminose extremamente importante que é a esquistossomose. E a questão é, professor, o que devemos saber, o que é importante a respeito dessa parasitose? Muito bem. Esquistossomose, primeira coisa importante, ela também é conhecida como doença do caramujo, beleza ou não? Porque o caramujo, que funciona como hospedeiro intermediário na esquistossomose, é o caramujo do gênero Bionfalaria, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a foto dele para você reconhecê-lo facilmente, beleza ou não? Ora, essa doença, ela infecta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Tem uma incidência extremamente alta. Aqui no Brasil ultrapassa os 5 milhões de indivíduos que são afetados pela esquistossomose, cujo sintoma marcante da doença é a ascite, também conhecida como barriga d'água, certinho ou não? Mas, o que a gente pode dizer a respeito da esquistossomose? Primeira coisa, o agente etiológico dessa patologia é o Cistossoma mansoni, beleza ou não? Que é esse vermezinho aqui. É um verme platelminto, é um verme de corpo achatado, beleza ou não? E que tem uma peculiaridade interessante. Primeira coisa, dimorfismo sexual nítido, ok? O macho, ele apresenta o corpo mais achatado, tá? E tem uma abertura no interior do seu corpo, que é chamada de canal ginecóforo. Dentro desse canal ginecóforo, encontramos uma fêmea que tem formato mais filiforme. É um vermezinho que, quando adulto, sempre anda casadinho. E aqui, beleza ou não, esse macho deposita, consequentemente, né, os seus gametas que fecundam essa fêmeazinha que está sempre casadinha com o mesmo, ok? Outra característica importante, além do nítido dimorfismo sexual, é que ele apresenta uma ventosa oral e também apresenta uma ventosa ventral. As ventosas em vermes servem exatamente para facilitar a fixação do parasita no órgão-alvo, aonde ele está relativamente presente, beleza ou não? Sendo assim, são vermes dioicos, ok? Apresentam dois sexos. Você tem o macho de corpo achatado, cerca de 1 centímetro de tamanho, com o canal ginecóforo, como nós falamos, e a fêmea, que é mais filiforme, com 1,5 centímetros de tamanho e que vive, então, alojada nesse canal ginecóforo do macho, caracterizando assim, portanto, um nítido dimorfismo sexual, tá certo? Entre esses indivíduos. Beleza ou não? Ora, o que mais? É um platelminto dioico, como falamos, de sexos separados, da classe trematoda. O ciclo evolutivo é heteroxeno, já que apresenta dois hospedeiros. Um hospedeiro intermediário, que é o Bionfalaria glabatra, e o hospedeiro definitivo, que é o homem. O habitat, né? Esse verme é um habitat natural do sistema porta-hepático. E aí você diz, bom, o que é o sistema porta-hepático, professor? É um conjunto de veias que interliga o fígado ao intestino grosso. Aqui nós estamos vendo um esquema
mostrando parte do intestino grosso, tá aqui o cólon ascendente, tá aqui o cólon sigmoide, o cólon descendente. E aí, dentre as várias veias que constituem o sistema porta, que é responsável pelo tráfego do sangue que está envolvido, ok, com catabólitos específicos que devem ser levados, conduzidos para os órgãos de excreção, você tem então, consequentemente, a veia mesentérica inferior e a veia mesentérica superior, beleza? Ora, quais são essas veias importantes do sistema porta? A mesentérica superior drena o intestino delgado, cólon ascendente e transverso, e a mesentérica inferior drena o cólon ascendente, o sigmoide e o reto. E é exatamente no interior dessas veias, ok, que o verme se aloja na sua fase adulta. Beleza? Muito bem. E aí, vamos lá. Qual é o modo de transmissão desse parasita, professor? Penetração ativa pela pele. Ok? Então, geralmente esse tipo de caramujo, ele sobrevive em lagoas específicas. E elas são até conhecidas por lagoas de coceira. Você já vai entender o porquê. Então, essa larva, ela é natante, ok? Ela nada ativamente na água. Ela é liberada do caramujo entre 10 da manhã, por aí, até mais ou menos meio-dia, e após as 15 horas, que é quando a galera está tomando banho de lagoa, por aí afora, a agitação da água faz com que ocorra uma sinalização para essas larvas, então, que invadem a água para atingir o seu hospedeiro definitivo. E aí, entrando através da pele, cai na corrente sanguínea e sofre viremia. Ela será então transportada pelo sangue até atingir os seus órgãos alvos. Belezinha? E aí, tem uma frase muito conhecida relacionada à esquistossomose que diz assim: se nadou e depois coçou, é porque pegou. O local da entrada da larva dá uma certa coceirinha após a penetração. Beleza? E quais são as larvas infectantes do parasita? Você tem o miracídio, que é a larva infectante para o caramujo, e você tem a cercária, que é a larva infectante para o homem. A cercária é interessante, ela é uma larva natante, beleza? Bifurcada na região aqui inferior, e o miracídio é uma larva ciliada, beleza? E através desses cílios ela se movimenta muito bem em meio aquoso, assim também a cercária. Belezinha? Observação IPC, importante pra caramba, de 2 a 3 semanas o homem já possui no sistema porta-hepático os vermes na sua forma adulta. Belezinha? O hospedeiro intermediário é o caramujo Bionfalaria glabatra, como nós falamos, está aqui o desenhozinho dele. É esse caramujo que tem a sua concha parecida com um caracol, como você pode perceber aqui. Então é esse o caramujo que funciona como hospedeiro intermediário. Professor, e o ciclo evolutivo desse verme? Vamos a ele? Olha lá, o ciclo evolutivo é extremamente simples. Então o que é que nós estamos observando aqui? Primeiro, essa imagem, onde vemos um indivíduo aqui que está pescando num riozinho ou numa lagoazinha. Observe que ele está dentro da água, com parte das suas pernas e os pés na água. E aqui ao lado nós vemos um garotozinho, que pode ter ser o filho dele, que está evacuando as suas fezes. Vale salientar que as fezes do indivíduo infectado devem ser liberadas próxima a cursos de água. Caso contrário, ok? A larva liberada pelo ovo que está nessas fezes não encontrará o seu hospedeiro intermediário. E aqui nós temos o esquema do ovo embrionado, porque ele tem aqui um embriãozinho aqui dentro, que nada mais é do que o miracídio, ok? Esse embrião torna-se viável de 2 a 5 dias em meio aquoso, os ovos eclodem, liberam o miracídio, entre 24 a 48 horas depois, ele vai infectar o caramujo, penetrando pelas suas partes moles, beleza? Já que o caramujo é um molusco.
Certinho ou não? E aí, 15 dias depois, essas larvas vão estar metamorfoseando para as cercárias, que é a larva infectante para o homem, que vai penetrar através da sua pele em qualquer parte do corpo que esteja imersa na água. Belezinha? Resumindo o ciclo evolutivo, está aqui. Ovos eliminados juntamente com as fezes ou através do sistema urinário, liberação dos miracídios em cursos de água, penetração da larva no caramujo, que é o hospedeiro intermediário, através dos seus tecidos moles. Cercárias abandonam o caramujo cerca de 4 semanas após a infecção, que é quando, né, acontece o processo de metamorfose, pode acontecer até em 15 dias. Penetração através da pele, penetração ativa, no organismo perdem a cauda, né? A cercária perde essa caudazinha, transformando-se então em esquistossômulos. São esses esquistossômulos aqui que irão, ao chegar no sistema porta-hepático, a nível de fígado, converter-se em vermes adultos, machos e fêmeas de cistossoma. Claro, os vermes adultos agora vão se acasalar. Consequentemente, as fêmeas serão fecundadas, ok? E essas fêmeas grávidas soltam os machos, descem pelo sistema porta lá para o nível das veias em contato com o intestino grosso e fazem então a ovoposição nessas veias intestinais ou mesmo no sistema, né, no trato geniturinário. Beleza? É assim que vai funcionar então o ciclo evolutivo do cistossoma. Show de bola? Qual é a sintomatologia da doença? Ela se divide numa fase aguda, que ocorre 50 dias após o processo de infecção, e essa fase aguda está ligada à postura de óvulos pela fêmea, lá nas imediações das veias que estão em contato com o intestino grosso. E tem uma fase crônica, quando a doença está cronificada, caracterizada por uma diarreia sanguinolenta, processo de esplenomegalia e hepatomegalia. Esplenomegalia é o inchaço do baço, o baço incha consideravelmente, e a hepatomegalia é o inchaço do fígado. O fígado também vai inchar consideravelmente. E temos o sintoma mais clássico, que é a ascite, conhecida como barriga d'água. Professor, por que a ascite? É simples, beleza ou não? A quantidade de vermes excessiva nas veias do sistema porta termina obstruindo esse sistema venoso, que provoca o extravasamento de plasma, o extravasamento de líquidos, né, do sangue que está passando por essas veias, para a cavidade celomática. Esse líquido, então, vai se acumulando no celoma do indivíduo, fazendo com que a sua região abdominal adquira um forte volume. Como nós podemos ver aqui. Olha só, aqui você está vendo um homem com o sintoma clássico da barriga d'água, ou ascite, e aqui você está vendo o processo de hepatomegalia e esplenomegalia, que são características clássicas no caso da esquistossomose. Profilaxia envolve tratamento dos doentes com praziquantel, que é um antihelminto muito clássico, utilizado não só na esquistossomose, mas também em outras doenças, em outras verminoses. Combate ao caramujo, eles usam patos ou marrecos que se alimentam desses caramujos nas áreas onde há forte incidência, ou molusicidas, entendido? Que são exatamente venenos específicos que matam os moluscos. Educação sanitária, ok? Fazendo com que as pessoas não tomem banho nas lagoas onde há a presença forte desses caramujos. E aí, o que comentamos na abertura dessa aula, que é a vacinação. A vacina é chamada de Xistovac, desenvolvida pela Fiocruz, e estará lançada pelo SUS em 2025 e, consequentemente, distribuída a nível mundial, já que a primeira vacina, ok, a nível Brasil, olha só, e que pode ser usada para combater a doença no mundo, tá? E que está relacionada com aquela proteína SM14 que falamos com você na abertura do nosso vídeo. Beleza?
Aula sobre cistossoma, sucinta, didática e rapidinha para você entender como funciona. Passe na descrição do vídeo, baixe o Bioese da aula para exercitar os conteúdos aprendidos e vai aparecer um card para você clicar para assistir a aula de teníase e cisticercose, se é que você ainda não assistiu. Nos encontramos na próxima. Até lá!